O Egito foi um dos impérios mais poderosos e formidáveis da história. Era conhecido por sua riqueza e cultura. Os antigos egípcios eram arquitetos, engenheiros e artistas habilidosos. Produziram alguns dos monumentos e obras de arte mais impressionantes do mundo antigo. Eles construíram pirâmides gigantescas, templos e outras obras públicas que serviam como símbolos de seu poder e civilização. Os egípcios desenvolveram uma cultura e economia sofisticadas, baseadas principalmente no fértil vale do Rio Nilo, que atravessava o coração do país. Eles eram hábeis em gerenciar as cheias anuais do rio e em usar sistemas de irrigação para distribuir água aos campos, permitindo-lhes produzir excedentes agrícolas que podiam ser trocados por outros bens e serviços. No centro desse império estava uma rainha carismática e inteligente chamada Cleópatra. Ela ascendeu ao trono aos 18 anos, após a morte de seu pai, Ptolomeu XII, em 51 a.C. Cleópatra era conhecida por seu apoio às artes, e sua corte abrigava muitos dos artistas, escritores e estudiosos mais renomados da época. Cleópatra era uma erudita e poeta, fluente em várias línguas, incluindo grego, egípcio e latim. Ela deveria governar o Egito em conjunto como corregente com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, de apenas 10 anos, e também era seu marido, algo muito comum na cultura egípcia. No entanto, o relacionamento entre eles foi marcado por tensões e conflitos desde o início. Os conselheiros de seu irmão, a maioria eunucos, detinham um poder significativo e frequentemente manipulavam o jovem faraó contra sua irmã. Eles viam Cleópatra como uma ameaça à sua autoridade e começaram a conspirar contra ela quase imediatamente. Cleópatra era uma figura dominante e desejava governar com mão de ferro, talvez por suas próprias ambições ou pelo simples fato de que seu irmão era jovem demais para governar. Ela buscava desempenhar um papel central na administração do país, o que a colocou em conflito com os nobres, que constantemente influenciavam o jovem faraó contra ela. Percebendo a situação tensa, Cleópatra entendeu que o governo conjunto não duraria muito, seria ela ou seu irmão. Em uma tentativa de consolidar seu poder, Cleópatra começou a tomar medidas para marginalizar seu irmão. Ela tinha o apoio do povo egípcio, que a via como uma líder capaz e estava cada vez mais descontente com os conselheiros de Ptolomeu. No entanto, o apoio do povo comum pouco importava, pois, em última instância, os influentes nobres e políticos tinham mais poder. Esses mesmos nobres pressionaram o faraó a destituir Cleópatra, forçando-a ao exílio em Alexandria, enquanto Ptolomeu se declarava o único governante do Egito. Existem diferentes teorias sobre por que Ptolomeu não mandou matar Cleópatra, mas apenas a exilou. Uma possibilidade é que ele hesitasse em tomar uma medida tão extrema contra sua própria irmã, especialmente porque isso poderia ser visto como uma violação dos valores tradicionais egípcios. De qualquer forma, provavelmente essa não foi uma decisão dele, mas sim do principal conselheiro do jovem faraó, Potino, um influente eunuco que também havia servido como conselheiro de seu pai. No entanto, o que Potino não esperava era que Cleópatra desafiasse a autoridade do faraó. 48 a.C., Cleópatra retornou ao Egito com um exército, buscando recuperar seu lugar legítimo no trono. Ela desembarcou com suas forças na cidade portuária de Pelúsio. Estava sob controle das forças de Ptolomeu. Em uma série de batalhas, as tropas de Cleópatra conseguiram capturar a cidade e derrotar o exército de Ptolomeu. Por outro lado, as forças de Ptolomeu se reagruparam e conseguiram retomar a cidade de Alexandria. O conflito estava longe de terminar e ambos os lados lutavam para ganhar poder. Enquanto isso, no Império Romano, o grande Júlio César derrotou Pompeu, o famoso estadista de Roma, na Batalha de Farsalos, forçando Pompeu a fugir para o Egito em uma tentativa de salvar sua vida. Há muito tempo, Pompeu havia emprestado grandes somas de dinheiro ao reino egípcio e sentia que o faraó estava em dívida com ele. Ele apelou ao faraó para ajudá-lo em sua luta contra Júlio César. No entanto, Ptolomeu sabia que Pompeu era um homem derrotado e, com sua própria batalha contra Cleópatra, não estava em posição de ajudar outros a lutar suas guerras. Se é que precisava ajudar alguém, era ele mesmo. Contra Cleópatra, Ptolomeu, agora um garoto de 14 anos, havia amadurecido e fez sua jogada política. Ele sabia que Júlio César estava a caminho do Egito em perseguição a Pompeu e pensou que, se conseguisse conquistar o favor de César, este poderia ajudá-lo a esmagar a rebelião de Cleópatra. Por isso, matou o estadista romano Pompeu. Quando Júlio César chegou à sua corte, apresentou a cabeça de Pompeu como um presente. Para surpresa do faraó, César ficou furioso ao ver a cabeça de Pompeu. Embora Pompeu fosse seu oponente, ele ainda era um romano. No
Egito e Roma estavam em paz. César não apreciou a atitude do faraó, que matou um general romano respeitado de forma tão indigna. César recusou-se a ajudar Ptolomeu contra sua irmã e pediu uma audiência com Cleópatra antes de decidir sobre a guerra contra ela. O faraó prendeu César em sua residência e disse que não o libertaria até que ele concordasse em lutar ao seu lado contra Cleópatra. Assim que Cleópatra soube que Júlio César, o grande general militar romano, estava no Egito, ela supostamente se disfarçou de serva e se infiltrou nos aposentos de César para libertá-lo. Usando sua carisma e astúcia política, ela conseguiu conquistar o apoio de César. Cleópatra era exatamente o tipo de mulher que agradaria a um homem como Júlio César. César sabia que a paz no Egito era importante, pois grãos e outros alimentos eram exportados para Roma a partir dali. Devido às guerras recentes no Egito, a cadeia de suprimentos foi interrompida, causando revoltas por comida em Roma, e César queria resolver esse problema para sua república. Ele decidiu apoiar Cleópatra, pois a considerava mais politicamente madura e capaz que seu irmão. Além disso, ficou encantado com sua beleza e charme. Os dois tornaram-se próximos tanto política quanto romanticamente. César, um gênio militar, ajudou o exército de Cleópatra a sitiar Alexandria, conseguindo capturar a cidade após meses de combate. Durante o cerco, Ptolomeu foi morto na batalha, possivelmente afogado no rio Nilo, segundo muitos relatos. Cleópatra assumiu o controle total do Egito, enquanto César voltou a Roma para lidar com as revoltas alimentares que causaram grandes tumultos. César conseguiu resolver a crise de abastecimento rapidamente, já que agora havia paz no Egito, permitindo que os grãos fossem exportados sem interrupções. Apesar de ter resolvido o problema, sua posição temporária como ditador, aprovada pelo Senado, tornou-se cada vez mais permanente. Ele continuou a ocupar o cargo mesmo após a crise terminar, que incomodou muitos senadores poderosos. Além disso, seu relacionamento com Cleópatra, uma rainha estrangeira, causava desconforto. Senadores temiam que César estivesse se tornando poderoso demais e transformasse Roma em uma monarquia ou ditadura. Preocupavam-se também com o modo como ele usava seu poder para minar a autoridade tradicional do Senado e de outras instituições políticas. Por isso, Júlio César foi assassinado por um grupo de senadores em 15 de março de 44 a.C. Notícia chegou a Cleópatra e ficou devastada tanto pela perda pessoal quanto política. Determinada a se aliar novamente a Roma, Cleópatra compreendia que essa aliança era crucial para a segurança e prosperidade do Egito. Temendo uma invasão romana em seu país, ela sabia que sua relação com César havia garantido proteção. Agora, com César morto, ela buscou outras alternativas. Cleópatra aliou-se a Marco Antônio, um dos aliados mais próximos de César, para garantir seu trono e proteger o Egito de interferências romanas. Em 41 a.C., Marco Antônio viajou ao Egito para se encontrar com Cleópatra e negociar uma aliança. Cleópatra fez uma entrada impressionante, navegando pelo Nilo em uma barca decorada com ouro e velas púrpuras, enquanto servos vestidos como cupidos abanavam-na. Antônio ficou encantado, e os dois começaram um caso de amor apaixonado que duraria o resto de suas vidas. Cleópatra usou sua influência sobre Antônio para promover seus objetivos políticos. Juntos, formaram uma aliança contra Otaviano, que era nada menos que o filho adotivo de César. Contudo, a reputação de Antônio foi prejudicada quando ele divorciou-se de sua esposa romana para se casar com Cleópatra e teve vários filhos com ela, o que o fez parecer um subordinado da rainha estrangeira. Em 31 a.C., Otaviano declarou guerra contra Antônio e Cleópatra, e seus exércitos se enfrentaram na Batalha de Áxio, na Grécia. Cleópatra, uma política e estrategista habilidosa, mas ela tinha pouca experiência militar. Antônio liderou o exército, mas seu julgamento foi ofuscado pelo amor por Cleópatra e seu hábito excessivo de beber. A marinha de Otaviano era muito superior e ele conseguiu superar as forças de Antônio, que estavam enfraquecidas pela doença e pela deserção. Na batalha decisiva, Cleópatra e sua frota observaram de uma distância segura, enquanto as forças de Antônio eram dizimadas pelas táticas superiores de Otaviano. Vendo que tudo estava perdido, Cleópatra ordenou que seus navios fugissem, e Antônio seguiu seu exemplo.
A batalha foi uma derrota esmagadora para a aliança deles. Eles foram forçados a recuar para Alexandria, no Egito. Otaviano os perseguiu. Após um cerco de vários meses, o exército de Antônio começou a desertar, enquanto o povo de Cleópatra começou a se voltar contra ela. Em agosto de 30 a.C., Antônio recebeu notícias falsas de que Cleópatra havia cometido suicídio. Em desespero, tirou a própria vida. Quando Cleópatra soube da morte dele, decidiu se juntar a ele na vida após a morte. Segundo a lenda, Cleópatra arranjou para que uma áspide, uma cobra venenosa, fosse trazida a ela em um cesto de figos. Ela então permitiu que a cobra mordesse e morreu envenenada. Sua morte marcou não apenas o fim da República Romana e o início do Império Romano, mas também o fim da dinastia Ptolomaica, que governava o Egito desde a morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C. Após sua morte, Cleópatra tornou-se uma lenda e um símbolo de poder e independência femininas. Ela foi retratada em inúmeras obras de arte, literatura e cultura popular. Sua vida e legado continuam a inspirar pessoas até hoje.